E aí, pessoal do sétimo ano, vamos começar no terceiro bimestre, hein? Esse mês de agosto, batidão, corrido, nossa terceira apostila, nossa 21ª aula online, hein? Né? Tiranas ao vivo, né? Capítulo 9. Agora a gente vai ver as colonizações, né? A gente, a apostila passada, vimos o quê? Um pouquinho das características gerais de cada povo da América. Agora a gente vai ver o encontro desses dois mundos, né? Esse mundo europeu e o mundo dos nativos, beleza? O que eu vou fazer? Essa aula de quinta, que a aula nossa é dupla, vai ser a aula 21 e 22. Vou falar diretão aí, tá? Vou tentar resumir, como sempre. E sexta-feira a gente faz uma aula ao vivo, corrigindo os exercícios referentes a essa aula de colonização espanhola, né? Vamos recordar alguns pontos importantes aqui. Alguns pontos importantes, tipo o projeto mercantilista europeu. Né? Você tem que ver que o europeu estava lá numa fase do capitalismo chamada aí o quê? Mercantilismo. Aquilo lá, né? Bacia, como é? Balança comercial favorável, né? Balança comercial favorável, protecionismo, né? Metalismo, acúmulo de materiais, de metais preciosos, estes materiais, metais preciosos que irão fazer o que o dinheiro dessas nações absolutistas modernas. O que seria esse projeto mercantilista? É o que vem junto aí da grande navegação, né? Junto com a grande navegação, você tem a descoberta, do ponto de vista europeu, de novas terras, de terras, né? Descoberta de terras. E com a descoberta de terras vai vir o que? A conquista e o domínio destas terras, o que a gente chama de colonialismo. O que seria esse colonialismo? É você ir lá, dominar aquela terra, mandar a tua população, né, habitar aquela terra, defendê-la, não é? E explorá-la. Você tem o pacto colonial. Tudo que acontece ali, principalmente comercialmente, né, deve o quê? Satisfação à metrópole. Você vai ter aqui a metrópole. Quem são as metrópoles? Nações europeias, e você vai ter as colônias, terras dominadas. O colonialismo, né, dentro aí desse projeto mercantilista europeu de expansão marítima, de metalismo, de acúmulo de metais preciosos, e o pacto colonial e o colonialismo. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Esses europeus vazam, atravessam os oceanos, conquistam terras, né, dominam terras, impondo a cultura deles, né, a cultura deles, o seu, por exemplo, pensamento cristão, né, e explorando estas terras da melhor maneira possível aí para eles, ou para habitá-las, né? Enfim, tá, não vamos entrar em polêmicas, tá? Mas só aí para a gente guardar, né? O colonialismo, colônia, é a terra dominada, geralmente aqui nesse contexto do século XVI, XV, né? A terra dominada, a América, né? E as metrópoles são os países europeus, são as nações modernas europeias. Né? E você tem uma relação entre essas duas, né, comandado pelo pacto colonial, mercado exclusivo. Depois a gente vai ver aqui um esqueminha, tá bom? Então é isso aí para você guardar, o projeto mercantilista europeu. E aí que vai vir, ó, o primeiro quadro, né? Tá lá na sua apostila, né? Conquista de Tenochtitlan, né? A capital do Império Azteca, certo? Aí você vê o cachorro. Aí você vê o cachorro, né? Porque eu começo a gravar a aula, é incrível, né? É incrível, mas enfim, não vou parar. Então aí você vê a chegada, olha esse quadro aí. Você vê a chegada dos europeus, no caso os espanhóis, quando eles encontram aquela cidade que eles falavam que, meu Deus, nunca vi cidade igual essa desses caras aqui
Ainda não era América, depois vai virando América. Mas nunca vi uma cidade igual a essa, né? Nunca viram. Então, olha aí, esse encontro de dois mundos diferentes, de duas culturas diferentes. Você sempre lembrar, nunca uma melhor que a outra, uma mais civilizada que a outra. Não, uma diferente da outra. Uma diferente da outra, né? Então aí esse quadro é só para início, que é o capítulo, né? Um minuto, um minuto, um minuto. Tive que interromper, né? Porque senão esse encontro de mundos. Vamos voltar aí à matéria. Então vamos lá, vamos começar rápido aqui, ó. Então você vai ter a conquista da América, dominação da América, né? Aí você vai ter os historiadores mais radicais, né? Vai falar no maior genocídio da história, né? Mas enfim, vamos falar o que sua apostila tá lá. Conquista da América. Então você vai ter várias expedições para esses territórios, né? Por quê? Muita gente achava que lá era um monte de ilhas que atravessando aquilo chegaria à Índia, aquilo lá, o pessoal achava que você tinha territórios ali, reinos, né, de ouro e tudo, todas aquelas lendas, aquelas coisas que tiçavam a curiosidade dos europeus. Então você vai ter expedições, né? Expedições para essas regiões americanas. Em 1519, você vai ter a expedição do Hernán Cortés, isso é um espanhol galanteador, né? Galanteador, Hernán Cortés, que aí vai sair da história como um conquistador, né? Hoje, né, esses personagens são todos revisitados, que mataram muitos nativos, enfim. Mas ele vai lá onde hoje é o México. Ele vai entrar em contato com as civilizações astecas e as tribos que eram dominadas pelas civilizações astecas. Várias, gente, eu estava vendo um documentário, eu esqueci o nome, mas assim, falam que os astecas dominavam mais de 400 tipos de civilizações. Né? Então esse cara, o Hernán Cortés, de uma expedição em 1519, vai entrar em contato com essa galera. Aí eu coloquei de curiosidade aí, ó, 11 navios, 600 soldados, 600 canhões, 16 cavalos e 2 intérpretes, né? Porque você ia tendo contato com aquelas línguas, você ia traduzindo aquelas línguas, e o que vai acontecer? Em menos de 2 anos, você vai ter as conquistas dos povos astecas, tá? Eu vou resumir aqui rapidão. O que fez o europeu, com tão poucos homens, dominarem um império dentro da América? Eu vou te explicar o seguinte. O Hernán Cortés não conquistou o Império Azteca, não. Sozinho, negativo. Ele teve a ajuda de povos nativos que não gostavam dos astecas. Claro, ele era um estrategista, você gostando ou não, ele era um estrategista. Ele usou das intrigas que haviam nas civilizações nativas americanas, usou das intrigas para derrubar um inimigo principal, que eram os astecas, né? Então essas tribos civilizadas, ele ia passando, essas tribos dominadas, ele ia passando por esses povos e vamos derrubar isso, junta a gente aí, vamos derrubar esse povo, tal. E o exército dele de 600 ia virando 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, até, não é? Além, claro, das armas de fogo que os europeus possuíam, óbvio. E depois um motivo muito importante, mas que foi descoberto depois, as doenças que os europeus levaram para a América, em que os índios não conheciam, os indígenas não tinham contato. Por exemplo, a varíola, por exemplo, o que era uma doença comum para o europeu, para o indígena não era, né? E essas doenças ajudam a dizimar as populações nativas americanas. Eles não sabiam, o europeu na época, depois disso, o estudo histórico científico foi sendo descoberto e é um ponto importante. Mas na época, o mais importante era isso. Ele ia juntando uma tribo com a outra, ele ia pegando contatos, parceiros, exército e para derrubar o imperador asteca, né? Ele chegou lá e os astecas ficaram admirados, achavam que eram os deuses deles, né? Que vinham naquelas montanhas flutuantes. O cavalo, ele achava
que aquilo era um cara só, uma pessoa só, o cavalo e ele montado, as barbas, né? O indígena não tem barba. A barba eram os deuses que os deuses tinham ido embora e voltariam. Não era boa coisa, era o juízo final, era a crença. Então, o primeiro contato do asteca com o espanhol é o asteca dá um monte de coisa para ele, oferenda, tá, recebe bem, né, para não fazer nenhum mal. Então dá uma resistência. O Montezuma, ó, o cachorro de novo. O Montezuma, ele tenta resistir à entrada dos espanhóis na capital do império. Depois tem um contato com eles e tudo, até que ele é assassinado. Né? E até 1521 você tem o domínio desta região pelos espanhóis. Né? Aqui é esse primeiro contato, né? Que eles achavam que os espanhóis eram deuses, né? Mas eles já sabiam que não vinha boa coisa por aí. Né? Era a coisa da profecia, da religiosidade. E aqui uma curiosidade histórica, uma fofoquinha histórica, que a gente não vê nos livros históricos. A Malinche, ou depois, no nome cristão, a Dona Maria. Né? Hoje, alguns mexicanos acham ela traidora. Você ser chamado de Malinche, você ser chamado de traidor, que foi uma mulher que traiu o México. Mas calma, calma. Por quê? Na época da conquista, ela era a intérprete do Hernán Cortés. E eles se apaixonaram, eles tiveram um caso. Mas ele não reconheceu, não. Tiveram um filho, né? Ela contava a rota, onde podia entrar, quem podia quem podia apoiar os espanhóis, quem não podiam, né? Aí falam que ela era traidora, né? Mas você tem que ver, né, que na época você não existia o México, né? Na época ela era de uma tribo que não gostava também dos astecas, enfim, tem toda essa complexidade. Mas aí, só para de curiosidade para a gente, a Malinche, essa mulher aí, né, que ajudava o Hernán Cortés na conquista dos astecas, tá certo? Então aí, da parte norte, depois vai ter uma série de expedições e uma das famosas expedições também dos espanhóis aí, né? 1532, Francisco Pizarro. Francisco Pizarro vai com o irmão dele para o território andino, onde era o Império Inca. E o Império Inca também se encontrava em brigas externas entre os irmãos, né? Os irmãos, o Império Inca estava numa guerra civil, quem deveria ser o Sapa Inca da região, né? O Huáscar e o Atahualpa, né? Tem uma história interessante, né? Que o Hernán Cortés andava pela estrada, né? Perdão, Francisco Pizarro, né? Andava pelas estradas reais incas lá, né? E estava esperando o momento para ele, né? Dominar, né? Essa área. E o que acontece? Ele vai lá e oferece a Bíblia para o Atahualpa. Ele vai lá e oferece a Bíblia para o imperador, para o Sapa Inca. O Atahualpa lê aqui, ele fala... E daí? Né? E joga aquilo no chão, joga a Bíblia no chão. Aí aquilo para o Francisco Pizarro era um momento da guerra. Ele fala, você, traidor, né? Você está jogando a fé cristã no chão. Pá, e ele prende o Atahualpa. Aí o Império Inca começa a cair, que você não tem o seu imperador, que é um deus na terra, né? Os caras começam a saquear as cidades incas. Né? Mata covardemente o Atahualpa. Em 1533, a morte dele, né, do imperador Inca, e aí o Império Inca vai pro saco. Outra importante conquista das Américas. Para nós aí, guarde duas. 1519 a 21, você tem Hernán Cortés no território azteca. 1532, o Francisco Pizarro, onde hoje onde era o território Inca, tá? E aí a Espanha conquista esses territórios, lembrando que eles são conquistadores, né? Mas a legitimidade da conquista vai para o rei espanhol. E aí você começa o quê? A colonizar esses territórios. Olha lá. A dominar esses territórios. A explorar esses territórios. A impor a cultura a esses territórios, né?
a mandar suas populações a esses territórios. A América, né, vira uma colônia. Pergunta, hein? O que seria da Europa sem América? Não sei, tem que pensar. Então olha aí, ó, aí era o imperador, né? Tem um cara importante, né? Esse cara, ninguém fala desse cara, que é o Theodore de Brie. Theodore de Brie, ele veio nessas primeiras expedições e ilustrava muita coisa. Claro, na visão europeu, aqui é o aprisionamento do imperador Inca, né? Depois ele é assassinado, né? Mas ele é primeiro aprisionado, porque ele recusa a fé cristã, tá certo? Mas é a mesma coisa do Hernán Cortés, ele se aproveitar de brigas internas no Império, tem a ajudinha das doenças básicas, né? Que mata milhões, né? Tem a força bélica maior, o cavalo, né? O cavalo deixou os incas, os assustadíssimos, né? Porque não conhece, né, gente? É um choque cultural, você não conhece. Né? E aí a Espanha domina toda a América, quase lá da metade dos Estados Unidos até o Chile. Você vai ter outras colonizações? Sim, colonizações inglesas, holandesas, francesas e portuguesas. Né? Aonde português? Aqui, né? Mas aí a Espanha vai dividir a América espanhola, né, em vice-reinos e capitanias gerais. Sim. Agora você não tem Império Azteca, tributal, não. Você tem vice-reinos. Nova Granada, Nova Espanha, Peru, Rio da Prata. E você tem as capitanias, que são as terras em volta dos vice-reinos. Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile, né? Olha aí, vamos ver o mapinha aí, ó. Então vamos por aí, ó. Entenda aí. Então o cara vai lá, começa a dominar ali, ó, o Império Azteca, né, onde está o México. Depois vem o Pizarro, isso é tudo do rei espanhol. Aí a América você não tem mais aquela colcha de retalhos, aquela diversidade de tribos, não. Agora é da Espanha. A Espanha conquistou o domínio, né? Então você tem lá, ó, a Nova Granada, vice-reino da Nova Espanha, né? Que o Hernán Cortés chamava de Nova Espanha do Oceano Atlântico. A Nova Espanha, você tem em amarelo Nova Granada, você tem o vice-reino do Prata, lá onde estão os nossos irmãos ali, né? Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, aí, hein? Uma região riquíssima em prata e ouro. Meu Deus! Olha lá, qual é a mentalidade europeia? Metalismo. Bom, e aí as capitanias da Guatemala, da Venezuela, de Cuba e do Chile, né? Então, as regiões principais, onde dava mais, né, eram os vice-reinos, né? Quem era o reino? A Espanha, vice-reinos aqui na América. E as capitanias eram terras geralmente agrícolas, né, que serviam aí para ajudar na agricultura e tal, nesses vice-reinos e no reino da Espanha. Tranquilo? Aí a colonização espanhola, olha lá, dominou nada, olha o tantinho de terra, pouquinha coisa, olha que beleza. Então aí você tem as características aí, da onde vinha o lucro. Aí o esquema aí, tá? Depois você vê na sua apostila de novo, olha o esquema, o pacto colonial, você tinha metrópole, a colônia. A colônia dá o que para a metrópole lá? Matéria-prima, os produtos aqui, os metais preciosos. Na América Espanhola você tinha a mineração, muito forte aqui a mineração. Eles pisaram aqui na América, os espanhóis, e encontraram ouro de cara, encontraram ouro, né? Porque lembram que eram civilizações que o ouro era de sentido religioso e tudo. Eles ficaram aqui, né? Meu Deus! E o que a metrópole retornava para a colônia? Produtos manufaturados, feitos pelas matérias-primas americanas e escravos. Isso. Isso a gente vai ver bem na história do Brasil, né? O comércio de escravizados vai render muito dinheiro para a metrópole, né? Mas aqui na América Espanhola, depois de dominada, depois de ter derrubado esses reis, esses imperadores nativos aí, você tem a exploração do território americano. E na parte espanhola, você tem bem a mineração. Em um primeiro momento, você manda para cá caras... Quando eu falo para cá, é América, viu? Você manda para cá caras particulares, chamados adelantados. Eles vinham explorar a região, construir cidades, mandar o ouro, ver o que tinha. O ouro que eles exploravam, mandava uma parte para a Espanha. Num segundo momento, eles começam a mandar oficiais, espanhóis oficiais para administrar e controlar a região. Aí você vai
começando a formar essa sociedade aí, ó, miscigenada, né? A miscigenação não tem jeito, ela terá que acontecer, né? Nessas regiões da colônia. E você tem na América Espanhola agora uma sociedade colonial, né? Você vai ter os chapetones. Quem são os chapetones? São espanhóis, são caras que nasceram na Europa. Eles vêm para cá controlar tudo. Controlam impostos, controlam quem explora, né? Controlam quem deve mandar, controlam a política. Eles são representantes do rei espanhol, né? E é claro, esses chapetones aqui, nessa miscigenação, ou tendo filhos aqui, os filhos desses espanhóis vão formar a elite colonial. Os crioulos, aí depende do professor aí. Tem vai falar crioulos, que é a forma que lê, né? E tem gente vai falar na forma que fala criollos, né? Acho que é assim, se não me engano, criollos, né? Que são quem? São filhos de espanhóis aqui. São caras americanos. São filhos de espanhóis. Aí era melhor uma vírgula, tá? Nascidos na América. Olha a diferença. Chapetones é quem era o espanhol que governava as colônias. Os crioulos eram filhos de espanhóis nascidos na América. Eles não tinham poder político. Eles foram ficando muito ricos com ou mineração ou agricultura. E aí, é claro, o resto, né? O povão, el povão. Quem que é o povão? É os mestiços, pobres, lascados, né? Os indígenas e aí a parcela de escravizados que vieram da África, né? Ou quem trabalha, tá? Quem controlava a política? Chapetones, espanhóis. Quem controlava a economia? Crioulos, filhos dos espanhóis. Tranquilo? Olha aí como é que está virando a sociedade. A mistura dos povos que habitavam aqui com os europeus, tá certo? Aí você tem aí, né, os cabildos, né, coloquei de peça, aí são gravuras dos crioulos, né, da sociedade, da elite colonial espanhola, né? E eles participavam dos cabildos, né, que é como se fosse Câmara dos Vereadores. É o poder político local. Mas quem tinha o poder político da colônia espanhola americana inteira? Os chapetones, tá certo? Não esqueçam, os chapetones, tá? Não sei se está complicado demais, eu não tenho a reação de vocês, lembrando do grupo, dúvida lá no grupo, tá? Então, esses são os crioulos. E lembrando aí, o trabalho. Quem trabalha? Povão. Mestiço, pobre, escravizados, indígenas. Principal mão de obra da América Espanhola, indígenas. Você vai ter dois tipos de trabalho, a encomienda e a mita. A mita era um trabalho que já existia nos Incas. É um trabalho assim, você fazia parte ali daquele poder, daquela família e tal, você trabalhava ali para aquele dono de terra na mina, na mineração. A mita é o trabalho obrigatório nessas regiões de ouro, tá? E a encomienda, olha só que bacana. A encomienda, o cara pegava o maluco, ele trabalhava ou na agricultura ou na mineração, mas não pagava. Mas não era escravo. Mas sabe o que dava em troca? O ensinamento da fé cristã. Olha, hoje você trabalha para mim, eu vou rezar o Salmo 12, versículo 11. Ensinava a fé cristã. É um trabalho em troca do aprendizado da cultura europeia. Encomienda. Alguns historiadores falam assim, não, encomienda não é escravidão, porque você ganha alguma coisa em troca, mas você ganhava em troca o quê? A fé cristã. Você está automaticamente deixando de lado, né, todas as tradições de povos nativos. Galera, essa aula eu sei pode parecer um pouco complicada, eu resolvi juntar toda a América Espanhola em uma aula só para não ficar dividindo, mas lembre-se do plano de dúvidas, eu estou lá amanhã na aula ao vivo no Google Meet, você tem dúvidas, pode perguntar lá também, vamos fazer esses exercícios e revisar tudo isso, tá? Aqui aqui é o básico, é o essencial, você volta e veja de novo, que, né? Enfim, tá aí gravado para você. E o cachorro não parou. Eu tive que parar a aula e o cachorro não parou. Mas enfim, esqueceram o cachorro. Tá aí, América Espanhola. O que aconteceu com as civilizações nativas depois com o encontro dos espanhóis, beleza? Muito obrigado, até mais.